Resolver a inequação 4, seno ao quadrado de x menos 3 maior ou igual a zero, para o universo de 0 até 2π. Então, vem comigo. 4 seno ao quadrado de x menos 3 maior ou igual a zero, isso daqui é uma inequação do segundo grau, porém trigonométrica. Então, vamos fazer um suporte aqui. Seno de x igual a y, tá? Vamos chamar o seno de y. Então, vai ficar 4 y ao quadrado, né? Porque se o seno vale y, seno ao quadrado é y ao quadrado. Menos 3 maior ou igual a zero. Isola o valor do x. Antes disso, vamos igualar a zero aqui. 4y ao quadrado menos 3 igual a zero. Para que igualar a zero? Para a gente encontrar as raízes dessa equação e entender o que essa inequação do segundo grau pede para a gente. Para depois nós concluirmos dentro da parte trigonométrica, tá bom? Então vamos lá. Y ao quadrado aqui, ele vai ficar igual a 3 quartos, tudo bem? Passa o menos 3, vira 3. Passa o 4 dividindo, 3 quartos. Tira o quadrado, y é igual a mais ou menos, tem que ter o mais ou menos na expressão algébrica, raiz quadrada de 3 quartos. A raiz de 3 quartos é raiz de 3 sobre 2, porque a raiz de 3 não tem, então convém deixarmos nessa parte, raiz de 3, e a raiz de 4 é 2. Então, y é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Como que nós podemos entender essa situação dentro do 4y ao quadrado menos 3 maior ou igual a zero? Fazendo o plano cartesiano. O plano cartesiano vai mostrar para a gente como que comporta essa função. Concavidade voltada para cima, certo? Concavidade dela aqui é voltada para cima, mais ou menos assim. As raízes estão aqui, que é o menos raiz de 3 sobre 2. As soluções dela, né? Também conhecido como raízes. E aqui vai ser o mais raiz de 3 sobre 2. Tá. Agora é o seguinte, o que a função pede? A inequação, né? O que a inequação pede? Ela pede valores positivos, maior ou igual a zero. Como o estudo da concavidade ela é voltada para cima, os valores que são maiores, que são os valores positivos, né, maior do que zero, estão fora das raízes. Antes da primeira raiz, da primeira solução, a concavidade sobe, então é positivo, e depois a concavidade sobe também é positivo. É a parte do gráfico que está acima do eixo x. E onde os intervalos são negativos? Entre as raízes, porque a parte do gráfico está abaixo do eixo x, tá? Muito bem, só que o que o exercício quer? O que a situação quer? A situação quer valores maiores ou igual a zero. Maior ou igual a zero é positivo. O positivo está aqui, ó, antes, olha o positivo aqui, antes do menos raiz de 3 sobre 2 e depois do mais, ao positivo aqui também, ó, do mais raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, essa é a análise da função do segundo grau. Só que é o seguinte, como a inequação ela é trigonométrica, vamos analisar isso dentro do círculo trigonométrico. Então, fazendo aqui um círculo trigonométrico. Seno, cosseno, tá? Cosseno está deitado, seno está em pé. Quais são os valores do seno que nós concluímos aqui? O menos raiz de 3 sobre 2. Então, o menos raiz de 3 sobre 2 vai estar mais ou menos aqui. Então, nós temos dois arcos aqui, ó, no quarto e no terceiro quadrante. E o mais raiz de 3 sobre 2 vai estar lá para cima, oposto, né? Aqui, ó, ele vai estar aqui. O mais raiz de 3 sobre 2. E o menos está aqui embaixo. Também nós vamos ter dois arcos aqui, um no segundo quadrante e um outro arco no primeiro quadrante. Nós precisamos agora acertar quem são esses valores trigonométricos, tá? Esses valores em graus ou radianos, tá bom? Então vamos lá. Quem que é o arco notável, cujo valor do seno ele vale raiz de 3 sobre 2? É o 60 graus, não é mesmo? 60 graus é π dividido por 3. Então, no primeiro quadrante é o arco notável, π sobre 3. No segundo quadrante, vai ser o π menos o π sobre 3, tá?
π menos o π sobre 3. Isso daqui vai dar 2π sobre 3. 2π sobre 3. No terceiro quadrante é o π mais o π sobre 3. Isso daqui vai ser igual a 4π sobre 3. Π sobre 3. E no quarto quadrante é 2π menos π sobre 3. Isso daqui vai dar 5π sobre 3, igual a 5π sobre 3. Então, nós temos o quê? O seno. O seno que vale raiz de 3 sobre 2, positivo, é o π sobre 3 e o 2π sobre 3. Deixa eu marcar eles aqui. E o negativo é o 4π sobre 3 e o 5π sobre 3, onde está no terceiro e quarto quadrante, tá bom? Só que agora é o seguinte, o que o exercício quer na análise da função do segundo grau? Na função do segundo grau, quando nós olhamos aqui, ó, o raiz de 3 sobre 2 negativo são valores menores do que ele. Olha, menor do que ele. Porque esse aqui é o eixo real, né? O eixo x. Tudo que está à esquerda é menor. E menor que menos o raiz de 3 sobre 2 são valores abaixo dele no ciclo trigonométrico. Então, isso no intervalo vai ficar entre o 4π sobre 3 e o 5π sobre 3. Analisando a situação positiva, olha aqui, ó, foi marcado aqui no eixo x, que é a reta real, valores que estão à direita do raiz de 3 sobre 2. À direita do raiz de 3 sobre 2 são valores maiores do que ele, né? Maior. E maior que o raiz de 3 sobre 2 são esses intervalos aqui, que no ciclo trigonométrico vai estar entre o 2π sobre 3 e o π sobre 3. Agora nós precisamos acertar a solução da função. Quem que vai ser a solução? A solução vai ser igual x, analisando esse primeiro intervalo aqui, maior igual a π sobre 3 e ao mesmo tempo menor igual a 2π sobre 3. Ou x, o segundo intervalo também, não pode esquecer. X maior igual a 4π sobre 3, porque é maior que 4π sobre 3, mas ao mesmo tempo é menor ou igual a 5π sobre 3. Ou ainda, nós podemos escrever a solução na forma de cochete, né? Fechado em π sobre 3, ponto e vírgula, fechado em 2π sobre 3. União, ou, né? Fechado em 4π sobre 3, ponto e vírgula, fechado em 5π sobre 3. Esta vai ser a solução da inequação 4 seno ao quadrado de x menos 3 maior igual a 0.